Olá, bom dia, paz do Senhor Jesus. Como vocês estão? Como vocês amanheceram? Eu profetizo que vocês vão amanhecer e vão continuar para a glória de Deus. Amém. E hoje a palavra para eu e você meditarmos está no livro de Eclesiastes, capítulo 7. E hoje o tema vai ser maravilhoso para eu e você aprendermos juntos. Às vezes o sofrimento é permitido para eu e você receber vitórias maiores. Às vezes você não, o título não vai entender, você não vai entender. Mas quando eu te explicar, aí você vai me dar razão. Por quê? Que às vezes o sofrimento nos faz alcançar bênçãos maiores. Porque, olha, eu vou ler primeiro o título. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. As vantagens do sofrimento. Às vezes, um sofrimento é permitido por Deus na minha vida e na tua vida. Por quê? Porque às vezes, muitas vezes, pelo menos eu não sei se vocês, alguém aqui, vai se identificar, mas aconteceu comigo no passado, né? E aí, as vantagens do sofrimento. Às vezes você tá num sofrimento que você não entende, E aí você fica se perguntando o porquê que você tá passando por aquilo, não é? Aí, quando a gente não tá com a vida espiritual em ordem e nem entendendo o que tá acontecendo, a gente às vezes vai tentar resolver o nosso sofrimento do nosso jeito. Porque na minha cabeça e na tua cabeça, a gente quer resolver logo o sofrimento. A gente quer primeiro sair da dor. A gente primeiro quer resolver aquilo que está machucando eu e você. Não é o primeiro pensamento que vem quando a gente está passando por alguma coisa que está nos incomodando? A primeira coisa que a gente pensa, vamos resolver. Mas muitas vezes a gente vai resolver em lugares que não vai resolver. Enquanto a gente deveria apenas se ajoelhar, orar, entregar na mão de Deus e esperar Ele nos dar o direcionamento. Porque muitas vezes, quando a gente quer resolver o nosso sofrimento do nosso jeito, para a gente parar de sofrer e aliviar aquela dor, a gente vai buscar a ajuda num local e ali, ao invés de diminuir nosso sofrimento, vai aumentar nosso sofrimento. Por quê? Porque na hora que a gente vai buscar ajuda, automaticamente vai nos ajudar. Mas a gente não sabe o pensamento. A gente não sabe o coração. E muitas vezes, maldito é o homem que confia no homem. E confia na sua própria força do braço e esquece do Senhor. E às vezes aquela pessoa, sabe quando você tá com, deixa eu dizer aqui, sabe quando você tá com uma dor de cabeça, porque você tem um tumor no seu cérebro? Você tem um tumor no seu cérebro, aí você não fez o exame, você não fez a tomografia, não foi diagnosticado, aí você não sabe, mas você desconfia que tem algo estranho no seu corpo, porque vem aquela dor. E aí, ao invés de você fazer um exame, uma tomografia, você vai na farmácia, auto se medicar. Por quê? Porque você quer passar aquela dor. Você quer resolver aquela dor de imediato. Aí, ao invés de você ir numa clínica fazer um exame para descobrir a causa da dor, não, você já quer logo passar a dor. Aí você vai na farmácia, compra um anador para dor. Aí o que acontece? Você chega em casa, toma o remédio, deita um pouquinho, a dor passa. Ali você foi buscar uma solução para o seu sofrimento. Mas você foi buscar a solução no lugar errado. Porque você foi auto se medicar.
Aí você não sabe a causa da dor, você não sabe o porquê daquela dor. E aí, o que que acontece? Você não sabe como é que está seu organismo e como aquela medicação vai reagir dentro do teu organismo. Aí, às vezes, no auto se medicando, vem outro problema maior, que você só vai descobrir lá na frente quando o anador não curar mais a dor, quando ele não passar mais a dor. Do mesmo jeito, é algum sofrimento na nossa vida que Deus permite nós passar. Por quê? Porque nós estamos no lugar errado, nós estamos com a pessoa errada, nós estamos convivendo na cidade errada, nós estamos do lado da pessoa errada, nós estamos trabalhando no lugar errado que Deus não quer. Aí, até nós descobrir isso, Deus permite o sofrimento para nós descobrir que nós estamos no lugar errado, que nós estamos no emprego errado, que nós estamos do lado da pessoa errada, que nós estamos acreditando na pessoa errada e que nós estamos agindo de forma errada. E aí Deus sempre dá uma chance todos os dias para eu e você fazer coisas diferentes. Parceiro Jesus, Simone, irmã Simone, beijo no teu coração, minha amada. Obrigada pela tua presença. Você também que está ao vivo, obrigada em nome de Jesus. Então é isso que acontece. Aí, ó, Deus está dizendo, se qualquer coisa, sintoma, ou seja lá o que for. Simone Santos, bom dia. Paz do Senhor, irmã. Paz do Senhor, irmã. Então, aqui na palavra, Deus está ensinando eu e você. Qualquer coisa que eu e você perceber que está diferente, busca primeiro no reino espiritual. Busca primeiro na oração. Porque às vezes é uma coisinha bem pequenininha. Às vezes é só uma oraçãozinha. Deus resolve o teu problema lá no reino espiritual. Igual o exemplo da medicação que eu falei. Você tem um tumor, tá pequenininho. Aí se você for fazer esqueci o nome do exame, tomografia. Se você for bater o raio-x, uma tomografia, logo vai ver o tumor. Aí o doutor vai dizer, vou te dar um remédio para dissolver esse tumor, para não precisar você abrir cabeça e tirar ele. Mas quando você vai se automedicar, você corre o risco, o tumor tá crescendo, vai crescendo, mas a medicação, o auto se medicar para passar a dor da sua vontade, pode causar problema em outro órgão. E aí o problema aumentar, subir de nível. Enquanto aquele tumor, o anador apenas anestesiou a dor. Não dissolveu o tumor. Não tirou. Ele não foi retirado. Você entende? Aí ele vai crescendo. Então a dor vai aumentando. O problema vai aumentando. Mas quando você sente qualquer coisinha na sua vida, na sua casa, quando você ora, Deus te dá o direcionamento. Olha, faz isso. Vai aqui. Entra aqui. Sai deste local. E às vezes uma oração resolve o teu problema. Só que até você receber o direcionamento de Deus, aonde tu deve ir, o que tu deve fazer, primeiro Deus permite você passar uma batalha. Primeiro Deus permite você sofrer um pouquinho. E aí você tem que suportar o processo, você tem que suportar um pouquinho a dor, você tem que eu não sei qual é a dor. É a dor de alguma enfermidade, como eu citei o tumor, e dei o exemplo do auto se medicar, para tentar resolver logo. Mas existe um problema no casamento, que você sabe que está sendo traído, que você sabe que está sendo traída. O amor acabou, o amor se esfriou. Mas também tem problema na vida financeira. Se você é empresário, não está vendendo. Os clientes sumiu do nada. Não está mais aparecendo cliente novo. Se é empregado, você sente que estão conspirando ali contra você dentro dessa empresa e que a qualquer momento
você pode ser demitido. E aí você não compra nada de valor, com medo. Aí você vai comprando só aquelas coisinhas pequenininhas que o dinheiro dá para comprar e pagar no mês. E aí você fica estabilizado naquele local. Você não vai para frente por conta do medo e por conta da indecisão, da incerteza. Porque a gente escolhe viver na incerteza ao invés de buscar a certeza. Pagar o preço para buscar a certeza. E aí o que que acontece? Você vai comprar uma casa, você ganha um salário. Vou dar um exemplo aqui em relação à vida, já que eu dei o exemplo na vida, na saúde, na questão de resolver o problema, por conta da palavra, agora eu vou explicar na questão profissional. Você ganha um salário, aí você vai comprar uma casa. Aí você tem água, luz, você paga aluguel, porque se você vai comprar uma casa, você não tem casa. Aí você paga água, luz, aluguel, comida. Às vezes você tem filho, aí você tem que botar remédio. Aí às vezes você não gosta de lazer, você bota lazer. Aí a prestação da casa é R$700 por mês, tantos anos. Aí você sabe do que você enfrenta no teu trabalho. Aí você diz, não tem como eu comprar uma casa com a prestação de R$700, tantos anos, se eu sinto que tem coisa errada no meu trabalho. E vem aquela sensação de que a qualquer momento eu posso ser demitida. Ali é a incerteza por algo que nós não estamos vendo, mas nós estamos sentindo. O baque do sofrimento, da carga espiritual, não deixa de ser um peso espiritual, não deixa de ser uma carga espiritual. Ali tem uma seta mandando a dúvida, mandando a incerteza, mandando a dificuldade, mandando toda aquela barreira. E aí, quando você ora, primeiro, aí Deus te mostra onde está o erro. Deus te mostra onde está o erro. Se é problema espiritual, Deus te mostra. Se é uma amizade que você está botando dentro de sua casa e está levando um pozinho de pemba, Deus te mostra. Aí o que você tem que fazer? Se afastar da amizade. Fechar a porta para a amizade. Para ela não ir renovar mais o pozinho de pemba. Que tá dando legalidade. O espírito de confusão no teu trabalho. Que tá dando legalidade. Essa dúvida, essa incerteza. Que todo dia tu vem aquilo na tua cabeça que tu vai ser demitida. E que tu não pode avançar de categoria na tua vida material. Porque ali é uma barreira que o inimigo tá botando. Aí você não compra nada de valor. Aí você não avança. Você não avança porque tem um bloqueio espiritual. E aí, como tem um bloqueio espiritual, precisa ser desfeito no reino espiritual. Precisa ser quebrado primeiro. E é só com oração, jejum, oração e louvor e palavra. Para você quebrar esse arco forte do inimigo no reino espiritual, para que você venha tirar essa incerteza e você venha ter certeza. Não, eu vou comprar isso porque eu estou trabalhando, eu vou orar para que Deus mantenha o trabalho, ou então Deus vai me dar uma estratégia para eu juntar o dinheiro e eu comprar à vista. Na maioria das vezes, eu escolhi assim. No passado, antes de eu me relacionar, glória a Deus, eu me relacionei com duas pessoas que comprava tudo à vista e que primeiro juntava o dinheiro e ganhava o dinheiro. Mas para isso, vegetava. Não tinha vida. E aí, toda vez que aquela pessoa usufruía de uma vitória, eu estava do lado para usufruir também.
Por quê? Porque eu disse, menino, eu vou confiar na estratégia dessa pessoa. Eu vou confiar na estratégia dessa pessoa e vou seguir essa pessoa. Porque quando essa pessoa obter vitória, eu também vou usufruir junto. Quando eu pagar o preço junto com a pessoa, eu também vou usufruir junto. Aí vinha aquela incerteza. Mas se não der certo? Mas se acontecer o contrário? E depois que tu conseguir a benção, a pessoa te deixar ou fazer algo que não vá te dar, para te dar a metade do sofrimento que tu passou. O tempo que tu perdeu. Aí vinha aquele pensamento negativo na minha cabeça, que era para eu não aceitar aquele direcionamento e eu dizer, não, eu quero viver o que eu sei que tá bem para mim, que vai me satisfazer e que eu vou sentir aquela felicidade aqui no momento e que eu vou ficar feliz. Mas quando o inimigo botava isso na minha cabeça, para eu dizer, não, eu não quero fazer isso não. Eu quero ir para minha praia, eu quero ir para minha viagem, eu quero ir pro jantar fora, eu quero ir almoçar na casa da minha mãe, eu quero ir almoçar na casa da minha irmã. Aí eu dizia, aí vinha a razão. Mas se não dá certo? Eu vou sair para a praia, vou gastar o dinheiro, acabou. Aí amanhã eu vou ter que trabalhar para ter de novo. Ou a pessoa vai ter que trabalhar para ter de novo. Porque nós fomos para a praia e acabou o dinheiro. Aí vem aquela certeza na minha cabeça. Menino, quer saber de uma coisa? Eu aprendi com Deus que a gente tem que ajudar sem olhar a quem. E que a gente tem que fazer as coisas, entregar na mão de Deus, porque tudo vem da mão de Deus. Aí eu relaxava e eu disse, essa pessoa, o pensamento dessa pessoa é bom. O direcionamento dessa pessoa é bom. Se nós conseguir, é bom. Então eu vou deixar essa dúvida, vou deixar esse medo e vou aceitar. Porque o que eu tô pensando não vai ajudar. E aí eu aprendi. Mas por quê? Porque eu já estava naquele hábito de comprar as coisas e dividir em prestação. Por quê? Porque eu também vi muita gente comprando em prestação e deu certo. E disse que era até melhor. Porque era uma forma que a gente sentia a obrigação e não gastava o dinheiro e não jogava o dinheiro fora. Onde teve pessoas que compravam, que faziam o consórcio, pagava, depois pegava o dinheiro e ia comprar em outro lugar. Tudo isso eu tive esse tipo de exemplo, hoje com 43 anos de idade. Pai, Senhor Jesus, você que está aí ao vivo, Renata Maria, beijo no teu coração. Oi, coração, paz. Oi, meu amor. Quanto tempo que eu não te vejo, né, minha amada? Quase de um ano que eu não dei um abraço em você. Mas eu vou descer de volta e vou lhe mostrar meu presente, viu? Mas vai fazer um ano. Vai fazer um ano em outubro que eu tenho meu presente e você não pôde ver meu presente. Vou passar aí uma hora para lhe dar um abraço e você ver meu presente. Não que você queira ver, mas para você ver como Deus é fiel. Amém? Você que confia em Deus. Você que confia em Deus. Amém? Para você também receber o seu, que eu sei qual é o teu presente. Tá bom? Em nome de Jesus. Então você entendeu? Eu dei o exemplo na vida financeira e na saúde. Como é que nós faz para a gente sair da zona de conforto? Mas o inimigo bota na nossa cabeça que não é para nós fazer isso. Te amo, coração. Eu também te amo, meu amor. Papai disse que é de coração, viu? Quando você disse te amo, eu me arrepiei todinha e senti um negócio aqui como se fosse você me abraçando, ou Deus me abraçando, ou o anjo que está cuidando de você me abraçando. Quando você diz te amo, então beijo no teu coração e eu também te amo, tá bom? Eu amo você de verdade. Tudo que eu disse para você foi de verdade. Então, olha,
Então é assim que Deus age na minha vida e na tua vida. Essa daí eu não vou dizer, ela não me disse para me dizer, mas ela quis me abençoar e eu fui acreditar na conversa do inimigo e perdi a benção dela. Quando ela teve oportunidade. Mas não se preocupa não. O importante é que Deus me revelou quem entrou no meio para atrapalhar a vitória que Deus ia me dar através da mão dessa pessoa. E eu tô dando exemplo. Eu fui ouvir a voz do inimigo e perdi a benção. Foi uma das bênçãos que eu perdi. Por isso que eu tô dando esse exemplo aqui para vocês, porque eu sou testemunha. Primeiro eu sofri para depois eu aprender. Amém, em nome de Jesus. Então, às vezes a gente perde a bênção por conta disso. E Deus permite o sofrimento para nós não perder mais a bênção. Se eu tivesse sentido esse abraço dela há 4 anos atrás, eu não teria perdido a bênção que Deus usou ela para me dar há 4 anos atrás. E eu perdi a bênção dela. Era para minha casa estar toda rebocada, dentro e fora. Mas eu rejeitei a ajuda dela. Eu dispensei a ajuda dela. Por quê? Porque fizeram macumba e mandaram um tranca-rua para nunca ver minha casa rebocada. Então você entendeu aí que eu não tô à toa? Primeiro eu sofri na pele, para hoje eu tá. Mas se Deus tivesse me mostrado esse abraço dela há 4 anos atrás, aí eu sabia que era de Deus. Porque o inimigo botou na minha cabeça, olha, vão querer concluir o que não concluíram lá na casa da tua mãe. Olha, vão querer concluir o que não concluiu lá na casa do teu ex-marido. Olha, vão querer botar um ponto final que não botaram lá na casinha de aluguel com frente à Igreja Batista. Agora vão querer te eliminar aqui dentro dessa casa. Foi isso que o inimigo botou na minha cabeça para eu rejeitar a ajuda dela. Mas depois Deus me mostrou todo o arrumadinho que foi feito, mandando o tranca-rua, botando o pó de pemba, o brilho, para eu não aceitar a ajuda dela. Mas como hoje eu tô tendo visão espiritual, maturidade espiritual, Deus abriu minha visão mais ainda espiritual. Deus me fez eu saber que hoje ela é de Deus e que ela me deu um abraço de coração e que ela é usada pelo Espírito Santo de Deus. Mas eu sofri esses quase 4 anos, porque eu não sei mais ou menos essa data, mas com certeza foi uns 4 anos atrás. Então, se eu tivesse essa visão espiritual aberta e essa maturidade espiritual aberta, porque naquela época Deus já me usou para pessoas e para mim. Mas como eu não tinha entendimento e eu fui buscar aqui, ó, e eu ganhei mais, hoje eu sei quem é treva e quem é luz. Mas naquela época eu não sabia. Todo mundo para mim era bom. Todo mundo me amava. Toda palavra de amor vinha de coração. E aí Deus permitiu um sofrimento na minha vida. Uma decepção amorosa. Uma decepção por ter feito planos, por ter botado na caneta tudo. E de repente não deu em nada. Veio uma onda, veio uma cachoeira, a água levou tudo. E ali foi uma decepção. Eu disse, quando eu não fazia desse jeito, dava certo. Quando eu não agia desse jeito, dava certo. Agora que eu agi diferente, deu errado. Aí aquilo, eu disse, eu disse, pois agora eu vou fazer o que vem na minha cabeça e pronto. Porque se do meu jeito passado deu certo, por que agora que eu fui ouvir voz dos outros, deu errado? Aí Deus me fez eu entender. Na palavra. E eu vou ler o primeiro versículo para eu continuar. Que eu só falei e não entrei ainda com a palavra. Só dei o exemplo para vocês. E aí, ó, da paciência e da moderação. Então aí eu só expliquei o título para vocês. E colocando os itens. As vantagens do sofrimento. Porque hoje, através do meu sofrimento, eu tô dentro da minha casa. Hoje,
através do meu sofrimento que Deus permitiu, eu tô com o meu transporte. Hoje, através do meu sofrimento que Deus permitiu, eu tô com meu filho. Eu realizei meu sonho de ser mãe, que eu tinha medo de ser mãe. Por que que eu tinha medo de ser mãe? Eu tinha medo de morrer no parto. Eu tinha medo de meu filho morrer. Eu tinha medo de sentir dor. Eu tinha medo de passar fome. Eu tinha medo de meu filho passar fome. Por conta da dificuldade que eu sofria. E eu disse, se eu sozinha eu sofro, se eu sozinha eu passo dificuldade, imagina com um filho. Então o inimigo botava na minha cabeça que nada, tu e teu filho vai morrer de fome. Tu já tem dificuldade. Para tu comprar uma calça é uma luta. Para tu comprar uma calcinha é uma luta. Para tu comprar um sutiã é uma luta. Para tu comprar um calçado para tu andar é uma luta. Imagina com um filho que agora tu vai comprar dois calçados, duas calças, duas blusas. Aí o inimigo botava isso na minha cabeça. Aí no dia que eu resolvi passar por cima dos meus pensamentos, do meu medo, dos meus inimigos, espiritual e carnal, porque é uma metade de inimigo carnal com espiritual. O carnal era quem mandava a seta e o espiritual entrava e vinha. Eu tirei todos os medos. Depois que eu tirei todos os medos, aí veio da paciência e da moderação. Quando eu parei, ouvi a voz de Deus, esperei, orei. Aí, hoje eu sou mãe, vai fazer mais de 8 anos que eu sou mãe, para a glória de Deus. Eu e meu filho, Deus cuidou de nós dois. Deus preveniu tudo. Deus provei tudo Deus preparou para eu e meu filho. Por mais que teve dificuldade, mas Deus foi maior. No passado, a dificuldade era maior. O inimigo prevalecia mais. Mas hoje, teve dificuldade? Teve. Teve impedimento? Teve. Teve barreira? Teve. Mas a moderação, a paciência que eu tive de esperar em Deus, gerou a moderação. E aí eu ganhei os presentes e venci esse medo, venci a batalha. Foi destravado no reino espiritual o que me travava, o que me amarrava, o que me segurava. E aí, em 8 anos, que é a idade do meu filho, eu recebi 3 vitórias dadas por Deus. Meu filho, minha casa e meu transporte. E eu só não realizei e eu só não realizei a quarta promessa. E eu só não tô de posse na 4ª vitória, na 4ª promessa, porque foi culpa minha. Foi escolha minha pagar o preço para esperar com paciência e moderação a 4ª promessa. Por quê? Porque eu escolhi o transporte. Foi o modelo do transporte, o valor do transporte que atrapalhou eu realizar o 4º sonho. Porque eu poderia ter pegado o outro transporte e o troco ter dado início ao meu 4º sonho. Mas eu paguei o preço para realizar meu 4º sonho, esperando com paciência e com moderação, e sabendo onde eu vou pisar meu pé e seguindo o direcionamento de Deus para que eu venha tomar posse da 4ª vitória. Você entendeu aí? Você entendeu aí como é nós ter nossa vida espiritual em Deus? Como é que Deus nos capacita para nós subir de categoria também? Nós paga preço? Paga. Por quê? Porque Deus nos dá uma ordem. Vai ali, manda a pessoa se consertar. O inimigo vem com fúria contra a nossa vida. Mas Deus nos prepara, Deus nos capacita, Deus nos ajuda. Depois ele nos dá a vitória por aquele sofrimento, por aquela luta, por aquela dor. Amém? E aí,
Melhor é a boa fama do que o melhor unguento. E o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. É tão bom quando a gente está caminhando na certeza de que nós vamos ser felizes até após a morte. Como? Que nós vamos ser salvos. Nossa alma vai ser salva. Por quê? Porque nós estamos agradando o coração de Deus aqui na terra em vida. E aí quando nós morrer, nós vamos ser salvos. Nós vamos para o céu. E é no céu que garante vitórias. É no céu que garante uma vida. É no céu que garante vida após a morte para eu e você, que estamos caminhando no caminho da salvação. Salvação de quê? Da nossa alma. Mas quando nós estamos fazendo coisas erradas, que está desagradando a Deus aqui na terra, nós morremos e aí nós vamos para o inferno. E lá nós vamos sofrer o dobro que nós sofremos, que nós sofremos aqui na terra. Então é por isso que nós temos que ter essa moderação. É por isso que nós temos que viver com moderação. Nem tudo nos permite fazer. Nem tudo nós pode fazer. Nem tudo nós pode aceitar, participar. Nem tudo nos convém. Nem tudo nós pode fazer. Porque se o que nós estamos fazendo está desagradando o coração de Deus, então nós não estamos caminhando para essa vida após a morte. Qual é a vida após a morte? A salvação da nossa alma. É quando a igreja, é quando Cristo descer na terra para pegar a igreja, nós está preparado para subir com o noivo. Quem é o noivo? Jesus Cristo, quando Deus ordenar. Porque para Deus receber eu e você no céu, primeiro nós temos que ser indicada pelo Filho. Quem é o Filho? Jesus. Jesus indica nós para o Pai. É Jesus que indica eu e você no céu. Mas para poder o Pai receber eu e você no céu, nós temos que ser apresentados pelo Filho. Nós temos que primeiro seguir o exemplo do Filho e copiar o Filho. E andar no direcionamento que ele deixou aqui para nós, aqui, ó, nas Escrituras. Amém? E aí, ó, o 2 diz assim: melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Tudo, algumas coisas que eu falei aí, que eu disse o exemplo do tumor, que eu disse o exemplo da morte, a salvação, que eu falei o exemplo da vida financeira, para nós ter uma vida financeira próxima, e que eu disse os motivos que eu não avançava no meu passado. É porque eu ouvi a voz negativa, não faz isso porque vai acontecer isso, não bota aqui porque pode acontecer isso. Isso são as vozes. Mas quando eu suportei o sofrimento, quando eu suportei a batalha e não fui dar meu jeitinho brasileiro e esperei visão de Deus, esperei revelação de Deus para ele desbloquear o reino espiritual para mim, para ele desfazer o mal e ele me mostrar o atrapalho e eu orar para ser desfeito, eu avancei grandes vitórias. Qual foi as grandes vitórias? Minha casa própria, meu filho, meu transporte. E só não tô com o quarto sonho realizado, porque eu optei, eu escolhi. Então, eu tô vivendo 2 sonhos em um só. Que eu poderia ter dividido um sonho em 2, mas eu optei para ter um sonho em 2. Aí eu tô vivendo 2 sonhos em um só. Então você entendeu aí? Ou seja, eu escolhi pagar o preço. Mas por quê? Porque eu disse, não, eu vou escolher esse caminho, porque aí eu vou triplicar. Dessa forma vai ser melhor. Mas quando eu pensei nessa questão de vai ser melhor,
Eu pensei no que eu vivi no passado. Eu pensei no que eu vivi no passado. Que no passado eu era sozinha, eu não tinha um filho. Eu não tinha um filho. No passado eu era sozinha. Eu não tinha um filho. Mas hoje eu tenho um filho. Aí quando eu comecei a viver esse propósito, que eu paguei o preço, aí veio meu filho. Eu disse, não posso fazer isso não. Que eu não tô sozinha. Tem uma vida atrás de mim. Eu tô indo no meu transporte, tô indo com muita carga, tô levando muito peso, mas eu tô levando uma vida. E aí foi no que eu contei, que teve o carrinho na esquina, jogou terra, jogou bosta de animal, caiu dentro do meu olho, eu não estava de capacete e eu quase que ia sofrendo um acidente por conta da terra que foi jogada de propósito, quem passou na BR. Aí Deus me mostrou, o cão estava fazendo o plano de tu sofrer um acidente e te tomar, e dizer que ia te tomar o objeto, ou tomar a guarda do teu filho. Porque o cão estava botando na cabeça do ex-marido para tomar a guarda do teu filho. Mas quando tu ouviu minha voz, me obedeceu, agora eu vou paralisar o Satanás no inferno e quem tá dando corpo para ser usado por ele aqui na terra. E aí agora, o que foi que aconteceu? Comprei o capacete, porque nesse dia meu capacete ainda não tinha chegado. Eu estava esperando chegar pelo o transporte, que eu tinha comprado na internet. E eu estava esperando vir me entregar. E aí, agora, eu só saio de capacete. E quando eu chego na BR, que eu lembro desse arrumadinho que fizeram, onde eu fiquei traumatizada. Porque eu cheguei na casa da minha irmã, onde eu fui vender as roupas, e eu cheguei com meu olho todo cheio de terra e todo vermelho. Porque eu fui, fazendo isso, Eu fui fazendo isso até chegar lá. Correndo o risco de sofrer um acidente com o meu filho e com um monte de sacola pesada. Mas foi de propósito. O carro passou na minha... O carro esperou, passou na minha frente e jogou a terra. Jogou a terra assim, E aí caiu no meu olho. Aí agora não acontece mais isso, não. Nem que o Satanás quer usar pessoas para fazer isso, eu tô com o capacete, bate no capacete, mas não bate mais no meu olho. Porque eu aprendi a lição. Foi sofrendo que eu aprendi a lição. E eu não gostava de capacete, eu odiava capacete por 2 motivos. Porque eu não gosto daquele negócio na minha cabeça, apertando, e também meu cabelo que quebrava todinho e assanhava. E eu não tinha touca de cetim para botar no meu cabelo e botar o capacete em cima. E ainda não providenciei. Mas agora que eu fiquei traumatizada, porque Deus permitiu o sofrimento. Talvez já fez antes, que essa é a 3ª moto que eu tenho. Talvez já fez antes. Mas Deus não permitiu. Mas agora Deus permitiu meu olho arder, eu ficar chorando, derramando lágrimas. Eu não chorei chorando, mas meus olhos chegou lá cheios, derramando água. E glória a Deus que eu entendo que foi a água que escorreu do meu olho, que lavou toda a terra. E eu cheguei lá e ainda tirei um pouquinho. Mas eu passei 2 dias com meu olho todo vermelho. E foi só o esquerdo. O esquerdo que Deus me deu a cirurgia do tumor. Deus desfez um tumor de 10 anos no meu olho. Deus fez uma cirurgia espiritual arrancando um tumor de 10 anos no meu olho. Por quê? Porque esse tumor foi colocado por obra de bruxaria. Foi eu que comi uma batata doce. Foi eu que comi um pão consagrado e o demônio, a seta, seja lá o que for, entrou dentro do meu olho. Mas Deus não deixou eu morrer. Mas Deus não deixou eu ficar cega. E quando ele quis, ele ordenou: sai daí, cegueira. Sai daí, morte. E o meu tumor estourou dentro do meu olho. Mas quando o meu tumor estourou dentro do meu olho, apareceu uma cobra coral dentro da minha sala.
Apareceu uma cobra coral dentro da minha sala, que meu filho estava brincando, que eu já contei esse testemunho. Então você entendeu aí as vantagens do sofrimento? Qual foi a vantagem do meu sofrimento? Recebi uma cirurgia de um tumor sem precisar doutor me cortar e sem precisar eu gastar dinheiro com doutor particular para fazer minha cirurgia. Qual foi a vantagem do meu sofrimento? Qual foi a vantagem do meu sofrimento? Eu parei o que eu iniciei e dei um tempo e disse, eu não vou mais fazer isso. Deus permitiu essa terra entrar dentro do meu olho. Era o inimigo tentando renovar o espírito de volta para entrar dentro do tumor de novo, para nascer tumor de novo dentro do meu olho. Deus permitiu eu passar esse sofrimento nessa moto. Ele me deu livramento para eu sacar. Cuidado. Da próxima vez que tu sair com essa sacola grande, vai ter gente que vai tirar foto, vai ter gente que vai te filmar, tu vai receber a advertência do Detran, vai vir conselho do TELAC que tá só esperando uma oportunidade para te derrubar, porque quando tu foi lá pedir ajuda, não vieram te ajudar. Mas quando tu foi lá na delegacia, tu viu que foram 2 pessoas lá. Mas tu sabe que quando tava no sofrimento aqui, veio 2 pessoas aqui. Mas não foi para te ajudar, não. Foi para fazer audiência para resolver coisa de teu filho ir para casa da inimiga, para inimiga dar comida envenenada pro teu filho. Tu sabe de tudo isso. Então você entendeu como é que Deus permite nós sofrer? E se nós suportar o sofrimento permitido por Deus, para poder nós receber, na paciência, nós receber vitória. E nós ter uma vida e uma vida com abundância. E quando Deus dá vitória, ninguém toma. Ninguém toma. Eu já senti arrumadinho para vir contra meu transporte. Mas os arrumadinhos foi tudo desfeito. Tudo desfeito. Na hora que eu fui puxar o negócio do Detran da minha moto para pagar o emplacamento da minha moto, o emplacamento não, para pagar o negócio para andar no trânsito. O inimigo foi lá armar a seta, que era para puxar a minha ficha, que era para puxar meu nome no Detran. Se eu tava devendo alguma coisa no Detran, se eu tava em dívida no Detran, que era pro cão armar laço contra a minha vida, aproveitando a situação do débito da dívida no Detran. O cão. Mas glória a Deus, o cão não achou dívida e nem vai. O cão, o diabo que deixa o corpo ser usado pelo Satanás, não achou buraco e nem vai. Então você entendeu aí como é que Deus nos dá livramento? Como é que Deus nos dá livramento? Aí o irmão da inimiga foi lá, na hora que eu tava lá. E Deus disse, tu tá entendendo aí? Agora tu tá vendo quem é que faz de tudo para te atrapalhar. E como é que age. Mas eu vou derrubar um por um. Não vai ficar um de pé. Não vai ficar um de pé. Eu te mostro, eu te dou paciência, eu faço tu ficar moderada, eu te dou moderação, eu faço tu ver o mal e tu esperar em mim, eu te dou paciência, mas eu te faço saber que eu vou tirar um por um do teu caminho, que não vai ficar um de pé, para dizer que te derrubou. Igual o Rio de Tu no passado, quando tu pedia demissão de um emprego. Toda vez que tu pediu demissão de um emprego, Satanás riu no inferno e quem usou ele na terra, e quem ele usou na terra zombou tua cara. Quando tu terminou um namoro por causa de um chifre, Satanás bateu palma no inferno e a pombagira que entrou no corpo, que te traiu, riu de tua cara. Mas quando eu permiti o sofrimento na tua vida, para eu te mostrar as vantagens do sofrimento, para eu te dar paciência, para eu te dar moderação, hoje Satanás está chorando. Por quê? Porque do mesmo jeito que fizeram no passado para te roubar um namorado, com obra de bruxaria, eu já te mostrei que vai levar um tiro no peito. Vai levar um tiro no peito. Para eu mostrar agora que comigo o negócio é mais embaixo. Que comigo o negócio é diferente. É só tu pagar o preço.
Então você entendeu aí direcionamento? Para você receber grandes vitórias de Deus, subir de nível maiores, mas que venha do reino espiritual primeiro, que a ordem vem primeiro do reino espiritual, porque quando eu comecei minha casa, tinha tudo para dar errado. R$300 não faz casa, não. R$5.000 numa conta, um terreno e R$300 não faz casa, não. Mas quando Deus ordena, ele manda o diabo sair da frente. Sai atrapalho, sai fuxico, sai fofoca. Então você entendeu? Você entendeu como é que Deus age? E aí depois eu conto um testemunho, como foi que eu fiz para adquirir esses 5.000, para adquirir o terreno e como foi todo o processo para terminar minha casa. Teve batalha? Teve. Teve sofrimento? Teve. Teve humilhação? Teve. Tentaram me matar? Tentaram. Tentaram me derrubar? Tentaram. Tentaram me parar? Tentaram. Mas não conseguiram. Eu tô aqui de posse de minha casa. Então, é um direcionamento para você conseguir subir de nível, desbloquear tuas bênçãos espirituais. Por Deus. E aí, ó. E o 2 diz assim: melhor é a tristeza do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quem me viu descendo no meio do sol quente, com um filho de 7 meses no braço, e um guarda-chuva tampando o sol, com 10 hidratação de R$10 no pulso. Quem me viu com a cara de dor do peso do filho do guarda-chuva e das 10 hidratações, achou que ia conseguir me destruir. Achou que ia roubar mais o meu filho. Achou que ia roubar a guarda do meu filho e sentar numa cadeira e dizer o testemunho: eu tenho 2 filhos. Mas estava contando dizer que os 2 filhos era o teu filho. Mas tu esperou chorando, tu esperou cantando, me adorando. E quem imaginou que ia cantar vitória, roubando a guarda do teu filho, hoje tá te vendo, glorificando, cantando um hino de vitória. Porque não tomou a guarda do teu filho, contando mentira, nem com espírito de roubo, nem manipulação. Mas tá te vendo, contando vitória, tomando posse de vitória. E não viu o sofrimento no teu rosto, mas hoje tá vendo um sorriso de alegria. E tampou a boca dos risos do teu sofrimento, esperando em mim, suportando o processo. Não imaginou que hoje tu ia cantar hino de vitória. Pega aí. Que quando Deus faz, ele dá até a letra do louvor. Quando Deus faz, ele faz até a letra do louvor. Bota a palavra na tua boca, te dá inspiração. E o teu sofrimento vira louvores. Pode até te ver na luta, pode até te ver na guerra, pode até te ver na batalha, pode até te ver no impedimento, na barreira, mas vai ter que ver Deus na tua vida, te dando força, te restituindo, te renovando todos os dias. Amém? Em nome de Jesus.
Disse esse versículo, eu te dei o mistério do versículo 3 em letra de louvor. Melhor é a tristeza. Eu usei o exemplo. Meu filho de 7 meses, 10 hidratação no meu pulso, e o sol quente e um guarda-chuva. E eu chegar morta de cansada na casa da minha mãe, ainda ouvi piadinha, ainda ouvi pilera, ainda ouvi humilhação de irmã invejosa. E fazer na cabeça da minha mãe para me botar para fora de casa, para me chutar, para meter o pé na minha bunda de novo, para fazer o exemplo do ex-marido. Meter o pé na bunda. Então você entendeu aí? Como é que Deus nos capacita e nos dá moderação. E depois que nós tivermos de posse de vitória, eu suportei mais de 5 anos, caladinha, levando o nome de cobra, levando o nome de endemoniada, levando o nome de doida, levando o nome de tudo. Só não chamou de santa e rapadura. Para hoje eu dar testemunho. Por quê? Porque eu já tomei posse de vitória. Visões de Deus, profecia minha que Deus me deu para profetizar, já estou de posse. Deus prometeu minha casa, estou de posse. Deus prometeu meu filho, estou de posse. Deus prometeu meu transporte, estou de posse. Deus me prometeu o livramento de cadeira de roda, estou de posse. Deus me prometeu o livramento de morte, estou viva. Deus prometeu o livramento de morte para o meu filho, já tem 8 anos. Não morreu, não. Deus me prometeu o livramento de enfermidade, ficar no leito de enfermidade sem nem tomar banho. Estou de posse, estou tomando meu banho. Só não tomei hoje porque eu não quis. Mas se eu quisesse, eu mesma tomava. Mas o plano do inimigo era que eu não tivesse ninguém nem para me dar banho. Que eu morresse podre. Então você entendeu, meu amor? Eu estou dizendo que eu já vivi, meu amor. O processo, passei, suportei. Mas Deus me mostrou tudo em visão. Para me dar o direcionamento. Para hoje, eu fazer um pouquinho dessa letra, desse louvor. Que não me dói nada. O que me doía não dói mais. Que antes eu não aguentava dar esse testemunho não, que eu chorava. Mas hoje não me dói mais. Hoje eu conto o testemunho, mas eu estou fortalecida em Deus, na rocha, para eu contar ele e não me doer mais em nada. Porque Satanás queria era que me remoer esse sofrimento. Remoer, 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 remoer. Que era para renovar as mandingas, as obras malignas, as feitiçarias, as magia negra. Mas hoje, que eu estou louvando até no sofrimento, que eu estou criando um hino de louvor, que Deus está me dando a palavra até no sofrimento, caiu por terra. E que hoje tu também diz a mesma coisa. Caiu por terra todo impedimento, toda barreira para eu avançar, mais uma escada, para eu subir, mais um degrau. Em Deus, com Deus. Amém, em nome de Jesus? E aí o quarto diz assim: o coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Enquanto a novinha tá zombando de mim nas redes sociais, estou na rodoviária de Oeiras, saindo para São Paulo, com ele, porque foi ele que me escolheu, e é com ele que eu estou, e é com ele que eu vou estar. 2 meses de separação. Foi isso que eu ouvi nas redes sociais. Mas olha aqui, ó, e eu estava sofrendo na casa da minha mãe, necessidade, meu filho passando necessidade, eu chorando com a dor da perca, eu chorando, ainda sendo humilhada pelos outros, chorando a dor da perca, e eu e meu filho passando necessidades. Necessidade de comprar uma roupa nova, necessidade de comprar uma cueca, necessidade de comprar
E uma voltinha, um lazer. Eu e meu filho passando necessidade, sem merecer. Porque quando você não trabalha, você entende. É vagabunda, pronto. Não trabalhou, é vagabunda. Mas quando você vê que você está passando necessidade e você trabalhou, lhe dói. E era por isso que me doía. Porque eu estava passando necessidade e eu sabia que eu tinha trabalhado. Eu não merecia aquilo. Mas, enquanto eu estava sofrendo, o tolo estava rindo da minha cara com alegria na casa da riqueza. E eu chorando na casa da pobreza. Agora, hoje, olha, eu vou repetir de novo. O coração dos sábios está na casa do luto. Eu estava no luto, chorando. E quietinha, caladinha, suportando. Olha, cadê mais aqui? Mas o coração dos tolos na casa da alegria. E a tola tomando posse do que era para eu e meu filho tomar posse. Dos passeios, das viagens. Das coisas boas. Do meu trabalho. O pior era que era usufruindo do meu trabalho. Era usufruindo do meu trabalho e com outro filho. E com outro filho. E meu filho, como diz, o primogênito, o que deveria herdar, o que foi o primeiro, estava sendo o derradeiro. Mas hoje, meu filho está sendo o primeiro. Porque hoje eu posso bater no peito e dizer, meu filho é pastor. Porque ele tem o dom de ser pastor. E ele não vai ser pastor de Satanás, não. Ele vai ser pastor de Deus. Porque eu quero. E eu estou ensinando o caminho para ele. Meu filho hoje está sendo o primeiro na mão de Deus. Porque Deus realizou o desejo do meu coração. Consagrar meu filho a pastor. E é por isso que quando ele chega na escolinha dele, criança espirra, a macumba que fizeram contra aquelas crianças, Deus usa meu filho para desfazer. Porque meu filho é pastor, mirim. Não tem pombagira mirim? Não tem Exu mirim? Por que não tem anjo mirim também? Hã? Qual é o mais poderoso? É o inferno ou é o céu? Hã? Quem é mais poderoso? É o inferno ou é o céu? Quem é mais poderoso? É Satanás ou é Deus? Quem é? Faz essa pergunta pra tu aí dentro da tua casa. Responde ela, olhando no teu olho. Porque eu faço ela todo dia aqui. Quem é mais poderoso? É o Deus que está na minha família? É o Deus que está me capacitando? É o Deus que está me honrando? É o Deus que está me dando estratégia, estrutura? Ou é o Satanás que está usando a pessoa que está contra a minha vida? Quem é mais poderoso? Eu faço essa pergunta todo dia para eu não esquecer que Deus é poderoso. Então tu faz também aí na tua casa. Quem é mais poderoso? É o Deus que está na minha vida? Ou é o Satanás que está usando o meu inimigo? Faz essa pergunta. Quem é mais poderoso? Quem é? Que aí ele vai te responder. Eu sou Oga. Olha, ele me deu esse mistério de novo. Ele me deu ontem e me deu hoje de novo. E eu vou dizer quantas vezes ele mandar. Eu não vou obedecer ao homem. Mas eu vou dizer, quando eu disse essa palavra, quem é mais poderoso? Olha aqui a resposta. Eclesiastes 21, de versículo 6. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem quer que estiver sede, de graça lhe darei, da fonte da água da vida. E aí? E ele diz, e tem mais no 22. E tem mais no 22. Apocalipse 22, de versículo
de versículo, cadê? De versículo 13. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro. O primeiro e o derradeiro é Deus, o dono do ouro e da prata, e que faz qualquer coisa na minha vida e na tua vida. E o mal já saiu de dentro do teu ânus, porque o inimigo quer te botar um câncer de ano, câncer de reto. O inimigo já saiu de dentro do teu ânus, porque o plano do diabo, de Satanás, é botar um câncer de reto no teu ânus. Mas o inimigo acabou de sair. Porque eu estou sob uma autoridade espiritual. Que quando o inimigo ouve minha voz, ele corre. Ele bate de retirada. Amém? Então você entendeu o porquê que Deus nos capacita. Agora deixa eu voltar lá no versículo para finalizar. Deixa eu voltar lá no versículo para finalizar. Para finalizar e fazer a oração final para a glória de Deus. E eu vou ter que procurar o capítulo, porque eu não me lembro do capítulo e eu não posso voltar. Deixa eu conversar com Deus para ver se ele me dá o capítulo, porque eu não lembro. E se eu não lembro, ele tem que me dar o número. Deixa eu ver se papai me dá o número, ou se ele quer que eu pague o preço no sofrimento para encontrar o capítulo. Esfolhear a Bíblia, página por página. Ou então ele me dá o número e o livro. Se ele não me dá o número e o livro, é porque ele quer que eu passe o sofrimento de procurar. Você entendeu aí? Como é as coisas de Deus, para dar vitória para a minha vida e para a tua vida. E quando Deus ordena, não tem quem atrapalha. Quando Deus manda, não tem quem atrapalha. Glória a Deus, louvado seja o nome. Eclesiastes, pronto. Botei bem em cima, ó, esfolheando. Eclesiastes 10. Deus não me disse em voz não, em mistério não, mas o anjo pegou na minha mão. Tá aqui, Eclesiastes 7. Mas eu vou dizer o versículo que Deus me deu para finalizar. Amém? Porque ontem a live ficou mais de 2 horas. E a meta é 2 horas. A meta é 2 horas. A meta é 4 horas por dia, né? Mas é dividido. Ou 4 lives por dia de 1 hora, ou 2 lives por dia de 2 horas para fazer as 4 horas. Mas eu estou ainda nesse mistério por conta de algumas coisas ainda. Amém? Então vamos aí? Vou entregar o recado que Deus me deu. Eclesiastes 7, de versículo 8. Foi o versículo que Deus me deu. Eu li os primeiros, que foi desejo do meu coração, porque eu achei linda a palavra. Eu achei linda e quis compartilhar com vocês. Mas Eclesiastes 7 é o mesmo versículo, é o mesmo capítulo, só que não é o versículo diferente. Então, Eclesiastes 7, de versículo 8. Nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito, para reter o espírito, nem tem poder sobre o dia da morte, nem há armas nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. Tá vendo aí? Por que eu dei o meu exemplo? Por que eu botei o título? Com base nesse versículo. Às vezes o sofrimento é permitido por Deus para eu e você receber vitórias maiores e salvação.
A vitória maior é a salvação da tua alma. Porque nesse versículo aqui, se Deus não tiver misericórdia, nós vamos para o inferno. Você entendeu aqui? Nesse versículo aqui, se Deus não tiver misericórdia de mim, de tu, nós vamos para o inferno. Mas ele permite o sofrimento para eu e tu ir para o céu. Ele permite o sofrimento para eu e tu receber vitórias maiores e glorificar o nome dele. Amém? Então, quando ele diz assim, ó, nenhum homem há que tenha domínio sobre o espírito. Se Deus não permitir, meu amor, ele tira a autoridade do homem e ele deixa Satanás fazer bagaceira na vida do homem, na vida da mulher. Envergonha o homem, envergonha a mulher. O inimigo arranca a máscara e é envergonhado e todo mundo vê a vergonha. A vergonha vai até para as manchetes de televisão. Vai até para os jornais. Sai até em manchete. Vira notícia. Aí a pessoa diz, fulano ficou famoso com a dor. Nada. Ali foi Deus arrancando a máscara. Porque estava fazendo alguém sofrer. Tinha alguém no escuro. Por culpa da fama daquela pessoa. A fama daquela pessoa estava botando alguém no escuro. E tinha alguém sofrendo no escuro, caladinha, caladinho. Tinha alguém sofrendo dentro de um quarto, sem ninguém ver. Enquanto aquela pessoa estava no topo. Aí Deus permite arrancar a máscara, que é para todo mundo ver. Aí os usados pelo diabo que não entende, fulano ficou famoso até depois que matou a gente e foi filmado. Fulano ficou famoso até... Não, ali foi desmascarado. Porque alguém estava sofrendo. E Deus botou um ponto final no sofrimento de alguém que tu e eu não sabe. Tu e eu não sabe. Mas Deus sabe quem estava sofrendo por culpa daquela pessoa que ele permitiu a vergonha em público. Mas também ele permite o sofrimento para que venha tirar você da mão do inimigo. Porque ele sabe que lá na frente tu ia ter um tombo maior. O prejuízo na tua vida ia ser maior, que ia te custar a vida. E tu ia morrer e tu ia para o inferno. Porque Deus não ia ter misericórdia de tu. Olha aqui. Quer ver aqui, ó? Nem as armas, nesta peleja, nem tampouco a impiedade livrará aos ímpios. A impiedade, meu amor, é o contrário de misericórdia. A impiedade, meu amor, é porque, como eu falei para você, do Novo Testemunho para o Velho Testemunho, só muda as palavras, o significado. Aí você tem que comer dicionário, para você entender que é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Muda só as palavras. A impiedade, meu amor, é o mesmo significado de Deus não ter misericórdia. Aqui está dizendo que Deus não terá misericórdia dos ímpios quando ele não quer nada com Deus. Quando eles não querem se consertar. Quando eles não querem salvação. Aí Deus permite eles ir para o inferno. Aí Deus não tem piedade deles. Entendeu? Aí vem a impiedade de quem? De Deus. E quando é que a impiedade de Deus acontece na minha vida e na tua vida? Quando ele vê que nós não tem jeito. Nós faz maldade porque ama. Nós faz maldade porque gosta de ver o sofrimento alheio. Nós faz maldade porque nós se alegra com o sofrimento alheio. Tu já passou por isso? De tu estar sofrendo e pessoa rindo de tua cara e gostando do teu sofrimento e te dizendo que ainda tá pouco. Que ainda tá pouco. E aí? E aí, Deus precisa mostrar a impiedade dele na vida dessa pessoa, para essa pessoa descer do pedestal e dizer, ô gente, tu tá achando que minha filha é pecadora porque foi sapatona no passado? E tu não foi rapariga, não? Qual é o pecado aí? Qual é a diferença de pecado? Tu tá dizendo que o sofrimento de minha filha é pouca porque minha filha separou porque minha filha aceitou casar com um homem que era casado? Ô, gente, e tu não foi macumbeira, não?
E tu não foi pedir, tu não rodou baiana lá no salão do terreiro de Macumba, não? E tu acha que eu não vi isso, não? E por que que tu precisa da minha misericórdia? E meu filho não precisa? E por que que tu precisa da minha vitória, das minhas bênçãos? E minha filha não precisa? Tu é melhor do que ela? Tu foi melhor do que ela no passado? Hein? Aí, meu amor, quando tu tem um inimigo desse no teu calo, no teu sapato, Deus precisa tirar a impiedade dele. Deus precisa tirar a mão da misericórdia dele para consertar esse tipo de pensamento contra a minha vida e contra a tua vida. Aí Deus está dizendo, bota teu inimigo no meu joelho. Bota teu perseguidor no meu joelho. Bota tua perseguidora no meu joelho. Bota tua inimiga no meu joelho. Para eu te mostrar como eu peso tudo na balança. E aí eu mostro por quê que a pessoa tá feliz com o teu sofrimento. Ainda tá batendo palma e dizendo, tá pouco. Ainda tá abrindo a boca e dizendo, tu tem que sofrer mais. Que aí eu te mostro por quê. É porque queria estar no teu lugar. É porque queria estar dentro da tua casa. Queria ser mãe do teu filho. Queria ser a ex-esposa de Antônio Mendes. Queria estar lutando pela causa na justiça que tu tava. Queria ser usada por Deus igual tu é. Queria estar na posição no reino espiritual igual tu tá. Queria que teus irmãos tivessem recebendo vitória dada por Deus através da oração. Que teus irmãos receberam o livramento de morte por causa de tu. Por causa de tu, teus irmãos receberam o livramento de morte. Tua mãe recebeu o livramento de morte por causa de tu. Foi tua oração que Satanás não matou tua mãe. E que o feiticeiro não matou tua mãe com bruxaria. Aí queria também ter salvado a vida da mãe. Porque sabe que é tua oração que tá ajudando. A tua mãe não tá morta. Queria ter tudo isso, mas não tem, porque não me busca. Porque quando o sofrimento vai lá pro batuque pedir ajuda. Não quer passar o preço, não quer pagar o preço. Quer tudo na mão, quer tudo fácil, quer indicação. Olha, bota meu filho para trabalhar. Olha, bota minha filha para trabalhar. Olha, aceita meu sobrinho aí. Quer viver nesse mistério. Quer viver de indicação. Quer tudo fácil. Quer chegar e já quer encontrar a porta aberta. Só para entrar. Que foi a visão lá da minha irmã. Deixou a porta aberta. Só para a pessoa entrar e não ter nem que empurrar para abrir a porta. Só que na visão que Deus me mostrou, foi pro sapé caiaiá entrar. Pro sapé caiaiá entrar. Para não acordar minha mãe, para não me acordar, para não acordar meus irmãos. Aí pro sapé caiaiá entrar no escuro e sair. Mas foi julgar Mariana. Que foi repudiada pelo marido. Mulher repudiada pelo homem. Mulher rejeitada pelo homem. Que não tem nada na terra se Deus não quiser. Mulher abandonada pelo homem. Mulher excluída pelo homem, mas mulher exaltada, levantada por Deus. Mulher honrada, mulher sendo maravilhada, que agradou o coração. Não foi do homem não, mas foi de Deus. E que não deixou porta aberta pro sapé caiaiá entrar, para desagradar o coração do Pai.
Mulher honrada por Deus, que não deixou a portinha meio aberta pro assassino entrar para tirar a vida da irmã dormindo. E é por isso que essa mulher não foi honrada pelo homem não, mas foi honrada por Deus. E aí, tu quer o quê? Ser honrada por Deus? Ser honrada pelo homem? Aí é uma escolha tua, meu amor. Eu escolhi ser honrada por Deus. Agora, meu amor, a salvação é pessoal, meu bem. É cada um que escolhe. Amém? Então é melhor tu morrer uma morte dada por Deus. Amém? Do que tu morrer uma morte que Deus permitiu Satanás tirar. Porque, ó, a morte de Deus permitida pelo Satanás tirar é a do tolo, que tá na casa da riqueza, que tá na casa da zombaria, que tá na casa do roubo, que tá na casa da injustiça. Mas a morte dada por Deus é aquele que chora, que tá na casa do sofrimento. Amém? E aí Deus tem piedade dessa igreja, dessa noiva. Deus tem piedade dessa noiva, que não tá na casa da alegria, que tá no papel de tolo, de tola. Amém? E aí, para finalizar, o 9, tudo isso vi quanto apliquei o meu coração a toda a obra que se faz debaixo do sol. Tempo há em que um homem tem domínio sobre outro homem, para desgraça sua. Quando meu ex-marido aceitou me abandonar para ficar com a outra, aí ele foi, ó, a obra da mão dele. Foi a obra da mão dele. Que foi pelo domínio de outro homem, pela desgraça dele mesmo. Mas se ele tivesse controlado o espírito dele, de passar um sapé caiaiá, de sentir um prazerzinho do sapé caiaiá, com a portinha meio aberta, só para ele entrar e o sapé caiaiá. Se ele tivesse controlado o espírito dele e tivesse dito não ao sapé caiaiá e a portinha meio aberta, no escuro, para ninguém ver, e para a esposa, que era eu, não ver, ó, ele não ia ter desgraça para a vida dele, não. Ele não ia trazer desgraça para a vida dele, não. É assim. É por isso que Mariana não tá trazendo desgraça para a vida dela. Porque Mariana, a porta tá fechada pro sapé caiaiá. A porta tá batida no cadeado, na chave. Eu ainda boto o bloco para fechar o buraco embaixo, pro sapé caiaiá não entrar. Como diz o pastorzinho do vermelhinho, que eu vou lá ver ele. Chega, eu dou gaitada igual ele. Até o buraco da porta de baixo eu boto o bloco pro sapé caiaiá não entrar pelo buraco. Eita glória! Aleluia! Aí o diabo entra na minha live, se manifesta e faz outra live jogando piada em mim. Eita glória! Aleluia! Aí diz que eu tô criando contenda entre irmãos. Aí diz que eu tô fazendo confusão. Aí bota uma maquiagem que só Deus me deu. A pombagira em pessoa. Que só Deus para livrar da pombagira entrar ali naquela maquiagem. Naquele batonzão preto, azul, verde. Pega a visão aí como é que a gente se dá recado. Para não cair na própria cova. No próprio laço. Viu? Amém? E eu não tô tendo preconceito com maquiagem, não, viu? É pra alguém que assistiu o meu vídeo, se manifestou e jogou a piada. Então tu vigia aí, viu? Que tem um batom aí que tu tá usando. Tem um batom roxão. Roxão. Ei, cheguei. Cheguei. De batom roxo. Tu vigia aí que esse batom foi mandado uma seta. Papai me fez eu sentir o cheiro. Já tá até vencido teu batom.
Teu batom tá vencido. Tu tá usando esse batom de cor roxa vencido. E aí o inimigo, além do teu batom ainda tá vencido. É no aplicativo vermelho, viu? Que é pro diabo não inventar fuxico no meu nome. É você aí que me assistiu na live, no vídeo, lá do aplicativo vermelhinho, da plataforma vermelhinha. Você que usa um batonzão bem roxão e jogou uma piada. Para, que tá feio, filha. Para, tá ridículo. Esse teu batom roxo que tu fez um vídeo, tá vencido. Deus me fez eu sentir a nhaca nele. Deus me fez eu sentir o cheiro dele, que ele tá vencido. E aí, além dele tá vencido, porque é pra tu jogar fora batom vencido, quando o batom vence, é dois motivos. Ou ele é barato, ruim, ou ele fez a macumbinha. Entendeu aí? Então Deus me fez eu sentir a nhaca do teu batom vencido. Aquele cheiro de borracha. Sabe aquele cheiro de borracha? Aquele cheiro podre, que quando bota na boca fica fedendo, a plástico. Aí Deus tá mandando tu jogar esse batom no lixo. Por quê? Só em eu olhar pra tua boca, Deus me mostrou o brilhozinho. Além dele estar vencido, fora de época, fora de moda, ainda tem um brilhozinho. O diabo botou um brilhozinho, ó. Que tu ia dar, olha, tua boca ia ficar uma pereba tão grande. Tua boca ia ficar uma pereba tão grande que tu não queira nem saber. A pereba que ia dar, ó. A pereba que ia dar na tua boca por conta desse brilhozinho, nesse batonzinho de cor roxa vencido. Mas ó, a louca aqui, viu? Ah, para que tá feio. Mandou o diabo sair de tua boca, viu? Mandou o diabo sair desse teu batom de cor roxa, roxo choque. A perturbada aqui, para que tá feio. A perturbada aqui mandou o diabo sair do teu batom rosa choque. Não, rosa choque não. Roxo choque. Aquele roxo. Cheguei chegando. Viu? Tu vai entender. Tá bom? Em nome de Jesus, meu amor. Pra glória de Deus. Beijo no teu coração. Jesus te ama e eu também. Amém? E aí, ó, o 10 para finalizar. Assim também vi os ímpios sepultados, e eis que havia quem fosse à sua sepultura. E os que fizeram bem e saíam do lugar santo foram esquecidos da cidade. Também isto é vaidade. Ai, eu aprendi a ser debochada com uma ex-amiga que eu amava tanto porque eu admirava. Mas quando Deus me mostrou que ela fez mal para mim, a admiração acabou. Eu aprendi a ser debochada com ela, sabe? Eu ainda apresentei meu filho para ela, bebezinho. Porque ela sabe o sonho que eu tinha de ser mãe. Amém, Vitória Régia? Podendo ser amiga do meu filho. Podendo receber meu filho na sua casa, passar um domingo e eu ir pegar. Mas você perdeu essa oportunidade quando você pensou de me trair. Podendo receber meu filho na sua casa e ele ficando o dia aí com você e sendo minha amiga. Mas perdeu a oportunidade, que hoje eu não sinto falar, hoje eu não sinto vontade de dar nem um bom dia. Imagine de deixar meu filho passar o dia na casa. Mas minha filha sabe o sonho que eu tinha de ser mãe. Realizei. Para a glória de Deus. Então, não era para minha filha pegar meus segredos e vir contra a minha vida, não. Era para minha filha estar tomando posse de vitória, entrando dentro da minha casa, tomando um cafezinho comigo, eu fazendo um churrasco, comendo um churrasquinho com meu filho. Que o fato de eu ser evangélica não impede de eu botar minha filha dentro da minha casa e comer um pedacinho de carne comigo, não. Não impede, não. Mas quando vem na intenção maligna, impede.
Porque se eu sofri tombos no passado, imagina agora, em Cristo Jesus. Com o argumento evangélica, é crente. Amém, meu amor? Em nome de Jesus, ó. Beijo no teu coração. Eu aprendi com um grande filósofo, que eu nem lembro o nome dele. Eu tenho dificuldade de aprender o nome do povo, que minhas pacientes lá da clínica, quando eu trabalhava lá, chegava, que eu não sabia mais o nome delas, fazendo exame de mamografia todo ano. E que todo ano eu encarava elas, eu não lembrava do nome. Aí, para não passar vergonha, peraí, meu amor, deixa eu ir em minha gaveta. Aí eu abri a gaveta. Eita, Dona Maria! Ela sorria. Eita, bicha doida, por isso que eu te amo. Aí me abraçava, essa bicha linda. Não diga o nome da senhora, não, eu vou dizer. Deixa eu pegar lá no seu prontuário. Me dá aí, Celinha, o prontuário, para eu não passar uma vergonha ali e não desagradar minha amiga, que eu não lembrei do nome dela. Dona Maria! Eita, bicha doida, tu é doida, bicha. Além de bonita, é doida. Mas era de coração esse nome doida. Não era porque tava lá no batuco mandando espírito de loucura pra mim, não. É porque realmente me achava bonita, linda e me achava divertida mesmo. Amém? Então tu pega a visão aí. Aí eu aprendi que o desprezo mata um em vida. Quando você dá um desprezo pra gente sem vergonha, que aproveita a situação para vir contra a tua vida. O desprezo mata um em vida. Então, despreza teu inimigo, esquece ele. Bota ele na olaria de Deus e esquece. Que aí tu vai ver que o teu desprezo mata. E te respeita. E vê que tu não é vagabundo, nem vagabunda e nem obrigada a aguentar a pilera de ninguém quando tu tá dentro da tua casa pagando as tuas contas. Amém, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Então, muito obrigada pela tua presença. Você que esteve aí ao vivo, muito obrigada pela tua presença. Irmã Renata Maria, olha, falei Maria, agora que eu tô vendo aqui Maria. Olha, irmã Renata Maria, vou passar aí para te mostrar minha benção. Você era a primeira pessoa a ver minha benção, meu presente. Mas já vai fazer quase um ano e não fui aí te mostrar. Oh, meu Deus. Mas eu vou aí te mostrar minha benção, viu? Vou te chamar lá fora, vem ver. No meio de sol quente, vem ver. Vem ver minha benção. Vem ver meu presente. Amém, minha amada? Vou parar aí na porta, no mesmo lugar onde minha filha trabalhava. Pra eu ir aí, tá bom? E um beijo no teu coração e obrigada pela tua presença, pra glória de Deus. E você também que entrou, Simone, obrigada pela tua presença. Se entrou mais pessoas aí, abaixo de rolagem, subiu, não tem como eu ver. Então, obrigada aí pela tua presença, amém? Então, Pai amado, Pai santo, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, obrigada pelas nossas vestes, pelo nosso levantar, pelo nosso deitar, pela nossa saída, pela nossa chegada, pelos teus livramentos mostrados e não revelados, pelos teus livramentos mostrados, pelas tuas vitórias, pelos socorros, pelas tuas providências. Muito obrigada, meu amado, porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. E eu profetizo que o Senhor vai continuar cuidando em nome de Jesus. Meu amado, eu coloco aquele anjinho de cabelo bem branquinho, que eu vejo lá no negocinho lá, na plataforma vermelha, e que o Senhor me fez eu lembrar de uma pessoa que cuidou de mim com tanto amor. O Senhor, quando eu vi a pessoa, eu lembrei da finada Judite Nunes, que me deu muito amor e que cuidou de mim com tanto amor e que eu saí chorando da casa dela, porque eu não queria vir embora, mas o inimigo fez ela dizer que não dava mais para continuar comigo. E aí eu entendi que era as bruxaria. Hoje eu entendi que era as bruxaria, que era as feitiçaria. E hoje o Senhor me fez eu sofrer tanto para eu pagar o preço. Por quê? Porque ela dizia, minha filha vai sair daqui doutora igual a Brenda. Igual eu dei estudo para a doutora Brenda, minha filha também vai ser doutora. E o Satanás fez o arrumadinho. E quando eu vi a live de uma pessoa lá no Vermelhinho, o Senhor me fez eu viajar nessa felicidade que ela me deu no passado, de me tratar como uma neta.
Dona Judite, quem é essa mulher? Nós ia para a igreja, ela dizia, Dona Judite, quem é essa menina tão linda? É minha neta. É filha do seu filho? Não. Não é filha do meu filho, mas é como se fosse. Dona Judite, nós ia para os lazeres, que não era lazer, que era a casa dos filhos, que nós não ia para lugar nenhum, a não ser a igreja, nós era católica, e a casa dos filhos, viajar com os filhos. E aí o povo dizia, e aí como eu era clarinha, branquinha, bonitinha, ela me arrumava bonitinha, ela comprava roupa, era roupa nova, não era resto de neta dela não, não era resto de filha dela não. Ela ia na loja e me dava roupa nova, me tratava como filho, como neta mesmo. Aí o povo dizia, é sua neta, Dona Judite? Não, é filha do seu filho? Não, é minha neta de coração, não é de sangue, mas é de coração. Peguei para criar. Eita, igual aquela outra lá que a senhora já cria e é doutora, né? É, igual aquela lá que eu criei para cuidar de mim no futuro, antes de eu morrer. E essa daqui também, vou dar estudo para cuidar de mim antes de eu morrer. Era o que ela dizia. Se meus filhos não cuidar, meus filhos de criação cuidam de mim. E me cuidou com amor. Mandou uma carta pro meu pai, chorando também. Ela escreveu a carta chorando. E eu vim chorando com essa carta na mão. Mas ela mandou a carta pro filho dela. Fica aí com ela, se o pai dela deixar, e eu vou ajudar você a criar ela. Mas aqui não tem como. Por conta de uma palhaçada que fizeram comigo na escola, mandando pó de pemba, espírito de confusão. Com 15 anos de idade, mais ou menos isso. De 14 a 13 a 15 anos de idade. Foi esse percurso aí. Mas papai disse que vai cair por terra agora. Quem agir com essa palhaçada na minha vida e na tua vida, você que passa por isso também. Você que vai se identificar com essa batalha espiritual de você tá bem, tá feliz e vir alguém estragar a tua felicidade. E vir alguém roubar a tua felicidade. Porque sentiu inveja da tua felicidade. Aí fez um arrumadinho no reino espiritual para te destruir. Deus tá dizendo, eu vou te tirar da mão desse tipinho de gente. Viu? Eu vou te tirar da mão desse tipinho de gente, porque é gente, viu? É gente. Satanás só toca quando a pessoa vai lá no batuque com o teu nome e manda o Satanás vir pra tua casa. Viu? É gente. Não é Satanás, não. Nem tudo é o diabo. É gente também que pegou o teu nome completo, tua data de nascimento e foi lá. E aí o diabo ouviu e veio. Obedeceu e veio. Viu? E Deus permitiu para hoje tu saber que é coisa espiritual para tu orar, para Deus desfazer bruxaria, feitiçaria, macumbaria, magia negra, voodoo, clandobé, tudo mais aí. Amém? Deus já desfez na tua vida. Mas hoje tu vai entender o teu sofrimento, a tua batalha. Sobrinha de coração, Zildete Brandão, um beijo, meu amor. Essa é uma sobrinha de coração que eu sempre admirei, que eu sempre amei de verdade, porque meu pai foi quem criou a avó dela. Meu pai deu o meu sobrenome, deu o sobrenome dele. Eu não sei se é Lima ou se é o Carvalho, mas meu pai deu o sobrenome para a avó dela, criou a avó dela, mas era filha de outro homem. Mas como ele casou com a mãe dela, meu pai resistou como filha. E vai herdar. Na hora que os filhos mais velhos pensar de dividir o que é do meu pai, a avó dela se herda, e os netos herda, e os sobrinhos herda, porque meu pai deu sobrenome e tornou filho. E não tem justiça que tira. E não tem justiça que tira o sobrenome, que foi o pai que assinou. É a melhor coisa. Ah, te amo. Foi um te amo de verdade. Deus também me mostrou. Eu também te amo, minha amada. E eu sei que esses abraços que você me dava no passado, nas festas, por onde eu andei nas minhas bebedeiras,
Criou minha mãe, pronto, foi sua mãe. É porque eu tenho mais intimidade com você e com a sua irmã Francisca e com os outros, mas eu não andava muito, porque era meu pai que juntava tudo nas festas de aniversário dele, que era para dizer, aqui é meu neto, aqui é minha sobrinha, aqui é minha filha, aqui é meu filho de criação, aqui é meu filho não sei o quê. Era meu pai que fazia tudo isso para mostrar para nós, filhos novos. E aí, meu amor, eu recebi um abraço seu. Eu recebi o seu abraço. Você disse, te amo, tia, e me deu um abraço. E Deus está dizendo que você me abraçou de verdade. Amava demais ele. Pronto, meu amor. E meu pai amava todo mundo. Então, eu recebi o teu abraço, viu? E ó, recebo o meu aí também de coração, de amor. E que o Espírito Santo de Deus continua te guardando, te livrando. Você não imagina, viu? O tanto de livramento que Deus tem dado para tua casa, para tua família. Mas se você quiser, meu amor, ver o teu inimigo igual Deus me mostra, ó, começa a buscar Deus de uma forma diferente. Entra dentro do teu quarto, fecha a porta e diz, Deus, me mostra o impedimento da minha vida. Que eu trabalho tanto e não consigo isso. Que eu trabalho tanto e não viajo para o lugar que eu quero. Que eu trabalho tanto e não vou dar esse jantar para o meu filho, esse lazer para o meu filho. O que é, Deus, que acontece? Que aí Deus vai te mostrar. Deus vai te mostrar onde é o impedimento. Tá bom, meu amor? Então, que o Senhor nos guarda, nos livra. Deixa eu ver aqui. Vou responder, bom dia, a paz do Senhor Jesus, te amo, tia, amém. Criou minha mãe, amém. Glória a Deus, casou com minha avó, com sua avó. Eu não lembro o nome da sua avó. Se era a primeira mulher do meu pai, ou se era a afinada Sofia, ou se era a afinada Jovita. Né? Eu não sei qual das duas era a sua avó, mas também não tem importância, né? Eu não tive contato com nenhuma das duas, que eu não era nem nascida, né? Era meu vozinho amado, era seu vovô demais, e ele amava, viu? Eu tenho certeza que ele lhe dizia que lhe amava, e pode acreditar que era de verdade, viu? As coisas erradas só aconteceu na casa do meu pai quando ele morreu. Mas enquanto meu pai estava vivo, Satanás não cirandou no meio de nós. Mas quando meu pai morreu, teve tanta confusão, tanta coisa, e tudo é terra, tudo é esse negócio de terra. E aí Deus me mostrou que fizeram um arrumadinho para roubar as terras do meu pai. E aí eu fui lá e avisei por seus tios. Eu avisei por Zé Maria e Faustino e Francisco. Eu disse, vocês que estão com o documento das terras do meu pai, você vigia, porque tem gente planejando roubar lá. E não é dos herdeiros, não. É gente que não é herdeiro. Então, vocês vigiam. Aí, os 3 netos disseram, não, tia, nós estamos vigiando lá. Foi Zé Maria, Faustino e Francisco que eu dei o recado. Deu o recado de Deus. Vocês vigiam, que tem gente de olho lá na terra de papai. Vocês vigiam, vocês botam cerca, paga o INCA, tudo direitinho, que é pra gente sem vergonha. Gente sem vergonha, que não lutou pra ter um pouquinho de terra e cresce o olho nas coisas dos outros. Se tiver de herdar, é os herdeiros, quando pensar de vender. Mas não gente sem vergonha, que nem é herdeiro e nem é parente. E aproveitando situações de estar lá sem ninguém cuidar. E ninguém quer ir lá por conta da água, que não tem água perto, que não tem luz, não tem poste, é uma dificuldade. Não tem como botar uma televisão, não tem como botar uma internet, não tem como botar uma luz, é lamparina. E quem mais quer viver interior sem lamparina? Mas eu estou profetizando que o deputado, o governo federal, municipal, estadual, vai fazer projeto lá para levar luz para lá. E aí os herdeiros vão levar poste para lá, vai botar ponte por cima do rio. E quem sabe eu vou concluir o mistério que meu pai não concluiu por conta de impedimento.
ou os herdeiros vai concluir? Amém? Mas lá é nosso, é meu e seu e dos herdeiros. E eu não abro mão do que é meu se Deus quiser. Meu pai disse, não vai brigar, é se te dá. Não vai brigar, é se te dá. E se me dá, eu não abro mão. Amém? E se fizer arrumadinho, sem você souber, sem os outros souber, vai levar a espada. Vai levar a espada de Jeová. Porque Deus sabe o tanto que o dono daquela terra era justo. Não roubava ninguém, não dava rasteira em ninguém, não manipulava ninguém, não roubava ninguém, não era falso com ninguém. Papai sabe quem era o herdeiro de lá e que o dono, quem era o dono de lá e o que o dono de lá fez para merecer. O dono de lá pagou o preço para eu receber livramento e para você receber livramento. Porque quando seu pai é justo, você recebe também pela justiça do seu pai. Mas quando seu pai dá rasteira nos outros, pessoas querem te dar rasteira culpando teu pai. Mas Deus sabe o tanto que meu pai foi justo, o tanto que ele foi fiel. E algumas coisas que aconteceu foi porque não teve como. Mas meu pai nunca pensou de dar rasteira em ninguém. Amém? Porque eu era a filha que mais conversava com ele. E ele me dizia. E ele era sábio. E ele entendia que ali era coisa de impedimento. Coisa feita. Que Deus me mostrou hoje. É coisa feita. É macumba. É feitiçaria. É bruxaria. É maldição hereditária. Então minha filha vigia aí. Porque Deus tem te lhe guardado. Então minha filha vigia para ele vir continuar lhe guardando. E se minha filha quiser saber teu inimigo que atrapalha tu conseguir as coisas, bote no joelho, ó. Salmo 91, todo dia. E ora, e ora. Não tô mandando minha filha ir pra igreja, não. Começa na tua casa, depois tu vai pra igreja. Porque, ó, quem me libertou, ó. Ó quem me libertou, ó. Ó quem mostrou a cara dos meus inimigos, ó. A Bíblia. Foi a palavra de Deus que me mostrou a cara dos meus inimigos. Um por um e o que fizeram comigo. Um por um. E a maioria dos despachos que foi enterrado foi dentro da roça do meu pai, para me prejudicar. A maioria dos despachos. Minha filha sabe um pé de jotobá barrão, que nós chama? Lá na roça de seu avô, que chama de alto, onde meu pai plantava feijão e milho. Minha filha lembra desse pé de jotobá barrão, que nós chama de barrão, que é o jotobá preto? Minha filha lembra daquele pezão de jotobá? Ali foi um dos lugares que Deus me mostrou, que enterrou bruxaria no meu nome para me roubar, para me atrapalhar. Minha filha lembra aquele pé de oiticica na roça do seu avô, chegando na vazante? Ali foi o outro lugar que enterrou bruxaria no meu nome para me roubar, para comprar carro a minhas custas. Podia comprar carro novo, amarrando minha vida financeira. Podia comprar carro novo, amarrando minha vida sentimental. Aí se ela pecar, se ela abrir as pernas pro homem, se o homem levar ela pro motel, aí nós roubamos a vida financeira dela, aí nós compramos um carro amarrando ela. Dois carros brancos. Um no valor de mais de 500 mil e o outro no valor de mais de 200 mil. Papai disse, eu vou pegar. Vou pegar tudinho, porque eu te disse até o valor dos carros novinhos da casa. Porque carro velho, esses carros de segunda mão é barato. Mas eles novos é caro. Eles novos é caro, porque é modelo novo. Lançamento novo. Do ano. Papai disse, mas vão devolver. Centavo por centavo. Quem amarrou tua vida. E você receba também, porque aqui é uma palavra profética, para os teus inimigos te devolver toda a amarração espiritual que fez na tua vida para te roubar, para roubar a tua vida financeira, para atrapalhar a tua vida, para fazer tu trabalhar em dobro. O que era para tu trabalhar e ganhar aqui, tu trabalhou 2 vezes para ganhar aqui. Porque teve impedimento, barreira de propósito. Pessoas, ó, do olho grande. Amém? Então, obrigada. Você que tá entrando ao vivo, tem alguém vomitando. Se for você, Zildete Brandão, vomitou. Tem alguém vomitando biscoito de sal. Pode ser até meu filho lá na escola, viu? Porque o que mandou pro meu filho no biscoito de sal foi espírito de confusão.
Foi o que fizeram para mim e meu filho num biscoito de sal. Foi confusão. Que era para todo mundo vir com confusão comigo e meu filho. Criança vinha com confusão com meu filho na escola e pessoas aqui na rua, no bairro, por onde eu passava, vinham com confusão comigo. Ontem eu quase que tive uma na porta da escola do meu filho, porque a pessoa não se agradou, que eu chamei feiticeiro. Se a própria palavra de Deus chama feiticeiro, né? E eu não tô atualizada com lei de homem, não. Lei mudada por homem, não. Eu tô atualizada com lei de Deus, ó. Ó, eu não tô atualizada com lei de homem. Eu tô atualizada com a lei de Deus. E quem vai me defender no juízo final, ou qualquer tribunal que me levarem com processo, é a lei de Deus. Porque eu tô indo com ela, com a palavra, com a lei dele. E a lei dele vai me defender lá. Se alguém me levar com mentira, aproveitando situações causadas de propósito por um biscoitinho de sal. Então pode ser meu filho vomitando lá. Porque uma vez que eu estava aqui pregando a palavra na live, meu filho vomitou lá. Ele disse que correu pro banheiro e vomitou. Outra vez, na palavra aqui na live, quando meu filho chegou aqui, ó, com diarreia, se cagando. Porque foi desfeito a bruxariazinha que renovou para ele lá na comida. Ele disse, mamãe, eu quase que faço cocô nas calças, mamãe. Aí agora, por isso que às vezes eu fico com pena dele. E Deus tá me dizendo, você não vai mais pegar ele atrasado. Porque você sabe o que fazem com seu filho, para envergonhar teu filho na escola. Mas sabe por quê? Porque, ó, então você tá vomitando biscoito de sal. Se for você, Zildete Brandão, ia te causar uma confusão tão grande. O inimigo queria te botar no fogo cruzado. Se for você, Zildete, porque é você que tá ao vivo. Eu tô vendo você aqui, o nominho aqui, e eu tô lendo teus comentários. Mas se não é você, pode ser meu filho na escola, mas pode ser alguém aqui também ao derredor que tá recebendo livramento, né? De Deus. O importante é que Deus só faz eu sentir o cheiro de vômito no meu nariz e de biscoito de sal. Irmã, como é que tu sabe? Porque eu vejo um cheiro de biscoito. E não é biscoito de doce, não é biscoito de sal, ou não é biscoito de doce, não é biscoito de chocolate recheado, não. É biscoito de sal, aquele quadradinho que você come com margarina. Amém, em nome de Jesus? Então, o espírito que foi mandado nesse biscoito que alguém vomitou era espírito de confusão. Alguém criou uma confusão, alguém fez um fuxico, botou você no fuxico, disse que foi você que disse, alguém falou mal de alguém e disse que foi você que falou mal, aí botou você na confusão, aí ficou renovando bruxaria, que era para provar que foi tu que disse, que foi tu que falou, aí tentou te jogar no fogo cruzado, aí botou um monte de gente contra a tua vida, e aí foi botando um monte de gente contra a tua vida e jogando álcool. E o fogo acendendo, e o fogo acendendo, e o fogo acendendo. Mas Deus está dizendo agora, eu apaguei o fogo. Por quê? Porque tu vomitou. Tu vomitou o álcool, que a pessoa estava acendendo o fogo. Que era para tu entrar na confusão e tu receber uma culpa que não é tua. E tu pagar por um preço que não é teu. Então tu vomitou, que foi Deus jogando a água no fogo para apagar e mandar a conta lá para quem te mandou, mandar a confusão lá para quem te mandou e Deus usar pessoas da iguala de quem tá te perseguindo para acender o fogo da pessoa lá e botar uma labareda forte igual ela quis na tua vida ou ele quis na tua vida. Quando eu digo isso é o inimigo, viu? Espiritual, mas ele usa o carnal. O inimigo quer briga. O inimigo espiritual, que é Satanás, quer briga. Mas ele usa o carnal que dá lugar. Amém? Aí ele usa a boca para dizer. Então você receba aí livramento de confusão. Você que vomitou biscoito de sal. Receba aí livramento de confusão. E Deus desfez obra de bruxaria na tua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, meu amor, em nome de Jesus. E minha amada, eu não vou responder todas as mensagens que meu amor colocou, porque é muito grande. Mas depois eu olho aí, tá bom? Mas obrigada. Mas depois eu olho aí para você ganhar engajamento no teu canal, viu? Porque quando eu te respondo, o Facebook te vê. E aí, se é a intenção, minha filha, trabalhar aqui na plataforma,
minha filha, vai ser vista, vai aumentar a tua popularidade. Amém? Depois titia te responde. Eu vou fazer almoço, vou cuidar das minhas coisas aqui, tá bom? E já passou de 2 horas. Deixa eu ver. Não passou de 2 horas não, mas minha meta aqui é 1 hora, até eu me estabilizar para fazer as metas do canal. Tá bom? Por enquanto eu vou ganhando popularidade, você vir, você sendo vista, vou postando a quantidade de vídeo. Amém, em nome de Jesus? Quando Deus quer, Ele bota nós para crescer e cresce nós. Tá bom? Então, beijo no teu coração. Deixa seu tec-tec na telinha, compartilha essa live. Se quiser me abençoar com uma estrelinha, eu te agradeço em nome de Jesus. Você que comentou me ajudou muito em nome de Jesus. E eu te agradeço. É Josevita, pronto. Pronto, era Josevita, pronto. Mas chamava ela de... Qual foi qual foi o nome que eu disse? É o apelido que chamava ela, né? É o apelido. Ou então chamei desse nome aí. Chamava ela de um apelido, né? Então, beijo no teu coração, tá? Deixa eu ver aqui. Eu sou crente há 4 anos. Pronto. Então, é por isso que você é perseguida. Porque você é crente. Você é perseguida porque é crente. Aí o inimigo quer que tu volta. O inimigo quer que tu volta para fazer as coisas do passado. Igual o inimigo quer que eu volto para cometer os pecados do passado que eu cometia. Agora cabe eu e você bater no pé e dizer não quero e pronto. Dizia muito que cadê? Passou aqui rápido. Mas deixa eu responder você aqui agora. Não, já passou aqui. O comentário passa. Simone, não estou mais aguentando. Ô, minha amada, Deus vai, tudo bem. Deus vai te ajudar aí, irmã. Deus desfez o negócio lá do sapo que eu falei pra irmã. Aí o que o inimigo queria botar no sapo era o lodo pra você. Era o espírito do filho prodígio. Qual é o espírito do inimigo? Eu te botei lá aí. Eu te botei o espírito do prodígio. Eu te respondi lá no WhatsApp. Eu te mandei lá. Mas o espírito do prodígio é aquela palavra lá. O inimigo quer que tu come migalhas. O inimigo quer que tu recebe resto dos outros. O inimigo não quer que tu tenha um emprego bom, uma casa boa. Entendeu? Aí ele renovou essa obra de bruxaria no teu nome. Mas quando eu te mandei a mensagem, Deus desfez. Aí eu só disse pra minha filha vigiar. Eu só disse pra minha filha vigiar até Deus botar um ponto final. Mas o plano do inimigo era que acontecesse com minha filha igual o filho prodígio. Aí minha filha vigia, para que você não venha fazer as coisas erradas do inimigo, para que esse espírito não venha tocar em você. Porque Deus te deu foi livramento. Só que é um espírito de miséria, para deixar você cheia de dívida, para trancar as portas para você, bater porta, para não arrumar um emprego. Minha filha entendeu aí o direcionamento? Que eu disse lá, Deus está te dando livramento aí da obra de bruxaria e de o filho prodígio. Então é isso aí. Salmo 40 para você. Salmo 40 hoje para você. Simone Santos, lê Salmo 40. Que é o salmo para você, que Deus vai agir na tua vida em cima desse salmo. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que quando você lê o Salmo 40, eu profetizo em nome do Senhor Jesus Cristo, que Deus vai te mostrar algo em visão, tá bom? Profetiza em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando você lê o Salmo 40, espera em Deus, que Ele vai te dar um direcionamento, que Ele vai te mostrar algo espiritual para tu entender, tá bom? E aí, quando Ele te mostrar algo no reino espiritual, Ele vai te dar um direcionamento para minha filha fazer, para que o inimigo não venha mais te fazer sofrer, ou que minha filha venha sentir o peso da luta. Amém, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Tá mexendo muito comigo, tô ficando muito nervosa. Eu sei que Deus não quer isso para minha vida, viver triste. Eu já lhe disse, é o desespero, lembra? É a pombagira do desespero que o inimigo tá mandando para sua casa, que é para minha filha brigar com sogra, brigar com marido, brigar com vizinho, brigar com patrão, brigar com irmão, brigar com qualquer pessoa. E aí,
Pode, ó, alguém vomitou espírito de confusão, que é causado por essa pombagira do desespero. Aí eu disse, se minha filha tá se prostituindo, se minha filha é casada no padre no civil, não tá se prostituindo, amém. Mas alguém tá conectando em você. Entendeu? Foi isso que eu disse pra minha filha, lá no outro aplicativo lá, que eu fazia live, que eu tava fazendo live ao vivo todo dia. Amém? Então, pega o direcionamento aí, espera em Deus, espera Deus te revelar. Deus vai te mostrar a pombagira, igual mostrou pra mim. Deus mostrou essa pombagira do desespero pra mim. E ela tava no teto da minha casa. E na visão, quem mandou foi Irismar Oliveira. Uma das pessoas que mandou essa pombagira pra mim, pra eu viver infeliz, pra eu viver brigando todo dia, pra eu viver chorando, pra eu viver lamentando, pra ela botar a culpa que eu era quem não prestava, que eu era quem era briguenta, que o meu marido me largou, não foi porque ela fez bruxaria não, é porque eu era briguenta. Mas primeiro ela mandou o macumbeiro e a macumbeira, ó, botar o demônio no meu teto aqui na cozinha, ó. Entendeu? Então, a primeira pessoa que mandou esse demônio pra mim foi Irismar Oliveira. Então, se Deus me mostrou a cara dela em visão, Deus também tem poder de mostrar pra tu a cara do teu inimigo, que é pra tu vigiar. Mas quem vai ser desmascarada é ela. Que quem me fez mal foi ela, não foi eu que fiz mal pra ela, não. Quem foi fazer bruxaria pra mim foi ela. Não foi eu que fui fazer bruxaria pra ela, não. Eu poderia pegar o nome dela pra me vingar dela e devolver toda a bruxaria que ela fez pra mim. Mas eu prefiro Deus. Eu prefiro Deus agir na vida dela do que me vingar dela. E Deus me mostrou numa visão que ela tava com medo de eu me vingar dela. E quando ela me viu, ela correu com medo. E eu abracei ela e disse, calma menina, eu vim foi te ajudar. Eu vou ajudar ela no futuro. Agora ela não se conserta não, pra ela ver como Deus vai permitir eu ajudar ela no futuro. E não sou eu que quero ajudar ela, não. Não sou eu que botei no pé que queria ajudar ela, não. É Deus que quer se ela continuar fazendo coisa errada e botando a culpa em mim. Aí Deus vai desmascarar ela e ela ainda vai ser ajudada por mim. E eu sei o que é, viu? É porque ela vai morar de favor, igual ela fez eu ir morar de favor. Ela vai morar de favor na casa de uma tia dela, onde a tia dela vai fazer ela comer o pão que o diabo amassou. Aí eu vou ajudar ela. Eu vou ajudar ela, tirar ela da casa desse sofrimento, da tia dela. Então, imagina aí se eu tô à toa, viu? Eu vou ajudar ela. E eu já sei o que é, viu? Deus já me deu umas coordenadas do que é. Então, Irismar Oliveira, tu paga pra ver. Tu que tá indo bem bom, usufruindo do que é meu e do que é do meu filho. Do direito meu e do direito do meu filho. Tu paga pra ver Deus fazer tu ir morar na casa da tua tia, ela fazer tu comer o pão que o diabo amassou, usada por Satanás, e eu te tirar do sofrimento da tua tia. Tu paga pra ver Deus fazer isso na tua vida, pra tu ver. É vontade de Deus, é decreto de Deus, porque foi o que tu fez. Eu ia ser humilhada pelos outros. Porque a partir do momento que tu foi amarrar minha vida na macumba, foi tu que fez o sofrimento da minha vida. Agora tu paga pra ver Deus. Deus cumprir a palavra dele e o decreto dele. Deus te ajudar. Pra Deus mostrar pra todo mundo que quem é boa sou eu. Não é tu, não. Que tu tá apenas se fingindo de boazinha. Paga pra Deus provar que quem é boa sou eu. Que quem fez o bem para o Antônio Mendes foi eu. Quem ajudou o Antônio Mendes foi eu. Quem amou o Antônio Mendes, que comeu o pão que o diabo amassou para ele estar rico, foi eu. Paga pra ver. Paga pra ver. Paga pra ver. Deus te provar que foi eu que deixei de comer um espetinho de R$7 para juntar dinheiro. Para hoje tu tá aí usufruindo do que é meu. Paga pra Deus te mostrar isso. Gatinha, novinha. Beijo no teu coração, Irismar Oliveira. Eu te amo em Cristo Jesus. E Deus também te ama. Eu tô dizendo isso porque Vitória Régia, uma grande amiga minha do passado, que fez papel de mãe na minha vida em alguns momentos, eu aprendi a ser debochada com ela. Ai, amém, em nome de Jesus. Beijo, Irismar Oliveira.
Beijos. Tchau. E aqui não é demônio, não, meu bem. Foi só porque eu aprendi com Vitória Régia. Passar o sofrimento e não se espritar. E não arrancar os cabelos da cabeça. Mas dizer, beijo, meu amor. Eu te amo. Oxente. Amém? Em nome de Jesus. Tchau.